Boa tarde a todos. Quem está falando aqui é Leonardo, psicanalista, clínico, especialista, também sou administrador, terapeuta e teólogo. Então nós vamos estar dando entrada, começando agora, através do Meet e através também da live do Instagram. Deu um problema aqui com a câmera nesse momento, eu acho que pelo Face e YouTube, na hora da queda, e eu não estou podendo mais. Então, dou boa tarde a todos e nós vamos estar começando. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação. Todos estão visualizando a tela da abertura da divulgação, pessoal? Sobre depressão aí, por favor. Aqui tá dando pra ver normal. Normal? Pronto. Então tá todo mundo ok. Tá ok. Então, peço que fechem, por favor, os microfones. Os vídeos, se eu não me engano, ninguém está com o vídeo aberto aí. E vamos dar prosseguimento. Hoje, 11/9, às 16 horas, infelizmente com atraso, na questão da energia. Esses são os meus contatos: o WhatsApp 75997074562, o Instagram Leonardo Psicanalista Online, vocês podem também me seguir, o grupo do Facebook que eu tenho integrados ajuda, ou então a página também Leonardo Psicanalista, por palavras, e aqui é o Meet que nós estamos usando. Mas de que fato se constitui a depressão verdadeiramente? Então, nós vamos estar vendo conceitos, dados estatísticos, vamos estar vendo os fatores, as causas, a questão da psicopatologia e a psicanálise envolvida com as questões, como também suas origens e suas causas. Quais são os conceitos, na verdade, relacionados à origem da palavra? Surgiu desde o século XVIII. Esse contexto é psiquiátrico, né, de origem europeia, do latim da palavra deprimere. E o significado é pressionar para baixo. A depressão se constitui de um distúrbio, né, que é gerado e constituído os seres humanos, inclusive já se questiona que também animais eles podem entrar no processo melancólico ou depressivo, e a pessoa apresenta histórico de tristeza, pessimismo, baixa estima, e pode combinar também outras questões de perda e diminuição de interesse e prazer pela vida, como é constituído seguido de sintomas de angústia e procrastinação, ou prostração também. Geralmente o sintoma ele ocorre independentemente e de uma forma generalizada de algumas outras questões que nós estaremos vendo. É muito frequente pessoas que tenham crise de choro, ou as pessoas apresentam crise de choro facilmente, pessimismo, culpa e a própria baixa estima. Eu vou estar tentando dar uma acelerada no início, porque a parte mais importante já está mais ou menos quando a gente tiver uns 60% dos slides. O sentimento que o deprimido tem é de inutilidade, com a vontade de isolar-se dos amigos ou da família, seguido de falta de energia, um cansaço constante, independente da realização das atividades que eles possam ter. A pessoa apresenta também algumas questões relacionadas à higiene, à alimentação, com alguma dificuldade, tristeza em algumas características, justamente por ser uma emoção de um evento que a naturalidade vai se perdendo e a pessoa vai começando a desbotar os seus sentimentos. Pode ser também provisória ou temporária. Quando ela está relacionada, e não é uma depressão, mas em si, a tristeza, então são sentimentos transitórios e rápidos e passageiros. Pode perdurar semanas ou alguns meses. Mas quando se constitui de uma depressão patológica realmente, os sintomas são permanentes de melancolia e desilusão com a vida. Pessoal, só um minuto que eu vou ter que aceitar mais alguém. É por isso que eu peço que o pessoal não se atrase, porque aí eu tenho que ficar minimizando a tela. E nessa questão de minimizar a tela, às vezes,
cai o sistema aqui e eu não consigo voltar nem PowerPoint mais, porque sobrecarrega. Bom, então voltando. O que é que acontece? A tristeza profunda ela é comum, é uma manifestação de irritabilidade, ataques de raiva, tremores e vontade incontrolável, seguido de suor ou sintomas de ansiedade e angústia. A depressão, ela dura mais do que 3, 4 ou a 6 meses, que é quando ela se torna de fato patológica. Quais são os outros sintomas associados à depressão? Ansiedade, angústia, como nós já falamos, falta de vontade, indecisão, também medo, a insegurança, o desespero, o desamparo, o vazio, a desesperança, o pessimismo, ideias frequentes de culpa, sensação de falta de sentido da vida, ruína, fracasso, medo de doenças ou morte, interpretação distorcida e negativa da realidade, ou seja, a vida se torna toda cinza, né, e sob uma ótica depressiva. O paciente apresenta dificuldade de concentração, o raciocínio se torna mais lento, ocorre esquecimento, diminuição do desempenho sexual, inclusive da própria libido. Tem alguém com som ligado aí, por favor? Eu peço que desative o seu som, que tem um fundo de ruído aí, pessoal. Alguém que está com o som aberto aí, fecha, por favor, pra gente. Eu vou ter que verificar quem é. Vanira, senhora Vanira. Oi. O seu som está aberto, por favor. Você pode fechar aí, tem dando interferência. Como é que eu faço para fechar? A senhora clica na tela e tem um desenho de um microfone. Aí a senhora clica, aperta com o dedo que ele vai aparecer uma setinha e ele vai fechar, por favor. Não, meu microfone está embaixo e está com um traço nele, fechado. A senhora clica novamente e tenta abrir ele ou fazer ou então entra de novo no Meet. Ou então fecha a janela e a porta, por favor, do quarto, da sala. Ok, obrigado. Bom, pessoal, continuando. Ela saiu. Temos outros sintomas também relacionados à depressão. A perda de apetite, peso, porque a pessoa perde a vontade e o desejo de se alimentar. Insônia, dificuldade de conciliar o sono, ou seja, os horários ficam irregulares, horários de acordar ou de dormir. A pessoa às vezes não consegue dormir satisfatoriamente, demora ou acorda mais cedo. Podem acontecer também dores no corpo, no físico. Pode acontecer também dores no corpo, como dores na barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, dores na nuca, dor de cabeça, né, sensações de cansaço, aperto no peito, falta de ar também, irritabilidade já é comum, né, a fala pode acontecer mais devagar, mais lenta, porque também o raciocínio está mais lento, ou a pessoa pode se sentir inquieto, né, com problemas e tentar ou desejar ficar sentado o tempo todo. As noites mal dormidas, né, geralmente ocasionam dores de cabeça, dores também nas pernas. Inclusive, queda de cabelo, unhas fracas, pernas inchadas, dor nas costas, porque há um descontrole dos hormônios que nós estaremos vendo daqui a pouco. Também podem surgir outros sintomas psicossomáticos, como vômitos, tremores, e isso tudo vai interferir na vida diária, na capacidade de trabalhar, estudar, comer e em tudo da vida do paciente. Então, só na abertura a gente vê a quantidade de sintomas e questões relacionadas com o corpo, o físico e a psique, que são os pensamentos, as ideias que as pessoas têm. Os tipos da depressão. Nós temos a leve, a grave, reativa e a endógena. A leve geralmente acontece, a pessoa pode continuar trabalhando em atividades sociais e não apresenta prejuízos, nem funcionais, nem financeiros, nem sociais e nem de relacionamentos. A grave, ela já afeta, né, as atividades sociais
de trabalho ou domésticas. A depressiva reativa é ocasionada por um trauma, que geralmente ocorre na fase já adulta do paciente. Vamos supor, é um acidente de carro, um acidente de avião, navio, ou algum abuso emocional muito forte, espancamento, coisas nesse nível, estupro também. A depressão endógena, ela é decorrente de uma disfunção biológica pelo funcionamento inadequado dos neurotransmissores. Então, o que é que acontece? Geralmente, a morte de um ente querido, uma perda de emprego e um relacionamento ruim, difícil, com alguém tóxico durante algum tempo, pode desencadear também experiências difíceis, né? E a pessoa não conseguir suportar, ocasionando tristeza. E essa tristeza, sucessivamente, vai desencadear também o processo da depressão ou até uma possível melancolia. O luto, geralmente que é um dos sentimentos mais fortes, ele é muito doloroso e vem por etapas ou ondas. Eles têm geralmente 5 etapas. A negação, a justificação, a raiva, processo de depressão e uma série de outros, e que são etapas que precisam ser superadas. Se o luto ele se tornar e continuar forte acima de 2 anos, ele já se torna um luto patológico. E, logicamente, ele vai desestruturar a autoestima do sujeito também. Na depressão maior, o humor ou interesse, que nós chamamos de prazer, diminui durante a maior parte das semanas. Ou seja, aquele fato que eu falei. Se demorar muitos meses e este luto se tornar patológico, crônico, a pessoa precisa, naturalmente, procurar uns especialistas, como também um psiquiatra. Segundo o DSM-5, desde 2012, depois a APA em 2014, a depressão se trata de um transtorno afetivo. E de acordo com o CID-10, de 1993, da Organização Mundial da Saúde, a depressão se trata de um transtorno mental frequente e é principalmente causado por uma incapacidade de todo mundo, das pessoas, de contribuir de uma forma importante pela carga global das doenças. As mulheres geralmente são mais afetadas pelo processo da depressão, porque elas têm uma facilidade sentimental e o próprio processo da progesterona também dificulta. Como também existem vários tratamentos psicológicos eficazes contra a depressão. Bom, o que é que de fato agrava ou aumenta os sintomas da depressão? Transtornos psiquiátricos correlatos, ou seja, a pessoa já apresenta ansiedade, ela já tem, pode ser bipolar, ou pode ter algumas outras patologias. O estresse também, consecutivo, pode ocasionar tristeza, desequilíbrio dos hormônios, disfunções hormonais, como eu já falei anteriormente, inclusive pessoas que têm problema com a tireoide, pessoas obesas, sedentárias também pode começar a apresentar sintomas de tristeza, exclusão, vícios principalmente com cigarro, álcool ou qualquer tipo de outra droga, porque altera o metabolismo fisiológico do corpo, infelizmente, e aí com isso acaba ocasionando descontroles hormonais, hiperconexão e excesso de estímulos com o uso excessivo de internet e redes sociais também, principalmente à noite. Eu sempre estou alertando os meus pacientes que tenham muito cuidado com qualquer tipo de claridade e iluminação a partir das 9 ou 10 horas da noite. Traumas físicos ou psicológicos, experiências de violência, como eu já falei, né, abusos, espancamentos, traumas, estupros, divórcio, separação, perda de emprego ou estabilidade de cargo, ou mudança de cargo de função na empresa,
questões de fibromialgia, dores crônicas, ou seja, a fibromialgia ela geralmente vem associada a pessoas que já têm problemas também de transtorno. Problemas relacionados com familiares, amigos, como eu disse anteriormente, pessoas tóxicas que você convive durante um bom tempo, acaba ocasionando também uma série de outros sentimentos. Morte de entes queridos, inclusive até de animais. Já vi casos de pessoas deprimidas por animais que já tinham durante muitos anos. E problemas de saúde, como câncer, doenças mentais também, geralmente ocasionam depressões. Nós temos fatores fisiológicos ou neurológicos também. Pessoal, eu vou fazer um alerta aí. Se por um acaso cair o Meet, que eu não estou visualizando, eu peço que alguém me dê um toque no celular, no WhatsApp, né, vocês têm meu número aí do grupo, né, me alertando, porque aí eu paro e me dizendo onde paramos, onde vocês conseguiram ouvir, que eu retorno com outro Meet imediatamente, certo? Porque, infelizmente, a programação teve um atraso. Ok. Continuando. Os fatores, nós temos fatores fisiológicos e neurológicos. Nós temos evidências químicas do cérebro de pessoas deprimidas. Estão relacionados com o processo químico dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores são responsáveis pela a transposição da serotonina, noradrenalina, né, e a dopamina principalmente, porque são responsáveis por esses impulsos nervosos entre as células e que promovem uma estabilidade fisiológica. E qualquer descontrole nesses monoaminas, eles desregulam completamente o humor do paciente. Então, ao contrário do que normalmente se pensa, né, os fatores psicológicos e sociais, eles não geram uma consequência, né? Ou seja, eles são uma consequência e não a causa da depressão. Ou seja, eles são sintomas e não a origem, embora possam ser influenciadores. Nós vamos estar vendo na parte da psicologia e da psicanálise o que é que geralmente ocasiona. Bom, a serotonina é um hormônio neurotransmissor responsável pela questão do amor, do apetite, memória, o sono, comportamentos, a libido, a sexualidade do paciente. A norepinefrina está associado à coordenação motora, a questão fisiológica, a pressão arterial, pessoas que geralmente sofrem de pressão alta, hipertrofia, hipertensão ou hipotensão também, e aquela questão das arritmias cardíacas, que às vezes acontece em pessoas nervosas ou ansiosas. Como também ela pode agravar o estresse. A dopamina já desempenha um papel central relacionado à motivação, excitação, decisões, recompensas, e como aqueles sentimentos também de valorização, né? Muito relacionado à autoestima também. As pessoas deprimidas têm baixos níveis de neurotransmissores. E essas enzimas, né, trabalhando de uma forma livre, é que vão liberar esses hormônios para que a pessoa tenha uma estabilidade no temperamento ou no humor. Como eu falei anteriormente, a depressão ela tem uma associação com outros transtornos, geralmente com transtornos depressivos recorrentes, como distúrbios envolvidos a episódios repetitivos, pessoas que também são obsessivas, e as atividades geralmente ocorrem ou duram durante algumas semanas, né, paralelamente à depressão, com as obsessões ou compulsões. Inclusive, eu fiz 3 webinars esse mês, antes deste depressão, sobre compulsões. Geral, compulsão alimentar e compulsão sexual. Se desejarem, vocês me pedem depois em mensagem nas redes sociais. O transtorno afetivo bipolar já acontece uma alternância, uma variação da mania, tanto positiva ou negativa, ou seja, aquela mania da questão da pessoa estar ou exaltada ou muito feliz em alguns momentos, e em outros totalmente irritado ou triste, que está relacionado também à questão da fala e à autoestima.
Então, as pessoas que têm já esses sintomas são bipolares, elas também têm associados geralmente aos sintomas da depressão. Quem já está na meia-idade e está cuidando de geralmente filhos, adolescentes ou jovens e conjuntamente aos pais que já estão idosos ou outros que já estão idosos, né, se sentem mais isolados, excluídos, tem uma tendência também a apresentar e desenvolver, como a gente falou anteriormente, diabéticos, cancerígenos, pessoas que já têm mal de Parkinson, têm também uma tendência agravante, porque já existe essa predisposição. Mulheres que estão no processo pós-parto também podem apresentar, inclusive, tem uma paciente que ela entrou no processo de depressão tem uns 2 anos, logo depois do parto, depois entrou na questão patológica da bulimia, depois de 4 meses de tratamento, é que ela está conseguindo, quer dizer, conseguiu reduzir de 6 vômitos diários para 1 a 2 vezes na semana. Né? Inclusive, infelizmente, essa pessoa também chegou a ser internada umas 3 vezes de uns 2 anos para cá. Ultimamente não foi tão necessário, porque ela já se conhece, a questão das emoções, dos sintomas, dos sentimentos dela, tem um controle bem melhor. A depressão grave, ela pode vir também com sintomas de psicose, que é quando a pessoa começa a ouvir barulhos ou vozes e inclusive visualizar, ver imagens, né, que não existem. Nós chamamos também de delírio ou alucinações. Então, o início sempre se caracteriza pelo aquele quadro de tristeza que é prolongado durante meses. Pode ocasionar também com tendência maior no inverno. Por quê? Geralmente as pessoas ficam mais isoladas dentro de casa, a questão da chuva, aquela melancolia. Pessoas que vivem em países de extremo norte ou sul, dos polos, né, quando está em período de geada e em neve, tem uma predisposição estatística a apresentar também grandes índices de depressão. Por quê? O fato da cor branca, não conseguir visualizar a paisagem, os animais, ou também não conseguir sair de casa, isso prejudica. Já existem estudos científicos que trazem que o homem ele precisa ter um contato com a natureza. E quando isso acontece numa floresta, num bosque, num rio, numa praia, o metabolismo dos hormônios eles trabalham de uma forma mais harmônica e mais agradável. Justamente porque nós temos uma associação natural com a cadeia, todo o processo do meio ambiente. O paciente ele pode apresentar sintomas parecidos com a depressão, também em períodos de Natal, final do ano, que tem aquela melancolia, aquelas festas juninas, aquelas festas de Natal, aquelas músicas. E pode também começar a ter esses sintomas. A distimia, né, já é um tipo de depressão, né, chamado de crônico. Ou seja, os sintomas se tornam propriamente ditos duradouros durante muito tempo e considerados bastante críticos. As pessoas que têm distimia, elas geralmente são pessoas ou confusas, pessoas que reclamam de tudo, de todos, da vida em si, e têm uma incapacidade de se divertirem, né? De usufruírem da vida em um processo de lazer. Então, ela dura geralmente até 2 anos. Passou de 2 anos, já entra no processo também da melancolia, que existe uma diferença. Pode desencadear também outros problemas, como deficiência do sistema imunológico, né, predispondo o organismo a infecções. Lógico, se o organismo, se o corpo, ele já não trabalha de uma forma equilibrada pelos hormônios, a pessoa não se alimenta bem, está emitindo, geralmente, cortisol ou adrenalina por momentos de estados de raiva, discussão ou briga,
essa pessoa vai ter um desequilíbrio imunológico, naturalmente, e poderá adoecer também. O álcool e as outras drogas, elas vão empobrecer a serotonina, como também a dopamina, que vai prejudicar a questão também do humor do paciente. Eu vou apresentar agora, rapidamente, alguns dados estatísticos. Eu vou tentar dar uma acelerada. Esses dados são muito interessantes para nos chamar a atenção da quantidade e o índice de pessoas deprimidas no mundo e no Brasil. É estarrecedor, na verdade. 315 milhões de pessoas sofrem atualmente de depressão. A prevalência é na faixa de 19%. Uma em cada 5 pessoas no mundo já apresentam o problema. Apenas 10% dos pacientes deprimidos do mundo inteiro tratam de fato a depressão. Segundo a OMS, 9,5% das mulheres e 5,8% dos homens passarão por algum episódio depressivo durante no mínimo 12 meses em toda a sua vida. Então, o que é que dificulta tanto o tratamento ou a identificação do diagnóstico desses deprimidos? Infelizmente, a falta de recursos, a falta de profissionais especializados, inclusive médicos treinados, e a próprio estigma social de que só quem frequenta um psiquiatra ou vai a um psiquiatra é quem é louco, né? Aquela questão que nós temos do senso comum. Só que isso ocasiona uma consequência. Porque quanto mais se demora para procurar um tratamento, menores são as chances de uma recuperação mais rápida, e inclusive com retorno dos sintomas. Então, segundo a OMS, a depressão é a doença que mais incapacita no mundo inteiro. 4% da população mundial já tinha depressão em 2015. E isso vem aumentando e nos dias atuais, aliás, em 2005, 4%. Em 2015 já tem 18% de casos. As pessoas mais acometidas são pessoas acima de 55 anos. No nosso caso brasileiro, 5,8% da população já sofre e afeta um total de 11 milhões e meio de brasileiros. E olha que esses dados aqui estão desatualizados. Hoje já deve estar na faixa de uns 12 a 15%. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina, ficando apenas atrás dos Estados Unidos com 5,9%. Peculiar do nosso país, não é, pessoal? Porque, infelizmente, no Brasil nós temos uma celeuma de problemas, né, conjunturais, sociais, problemas culturais, problemas econômicos, problemas financeiros, desajustes, infelizmente falta de cultura, de conhecimento e tudo mais. Segundo a Universidade Federal de São Paulo, a população brasileira, em cerca de 1/3, já apresenta sintomas de depressão. Ou seja, 35% dos brasileiros já têm sintoma. E desses que têm sintoma, 5,8% precisa de tratamento. E apenas 10% fazem o tratamento. Cerca de 800 pessoas no mundo morrem de suicídio, proveniente também da depressão na faixa de 15% a 29%. E desses 15% de depressivos são suicidas. Então, o caso é muito grave. Na Europa, 47% dos gastos são causados por depressão com aposentadorias antecipadas. E se o tratamento fosse disponível no início dos sintomas, apenas 3%. Mas, como eu falei, as pessoas só procuram tratamento quando já está num caso grave. E aí se torna muito mais complexo a recuperação. Distúrbios também disruptivos do humor
né, diagnosticadas em crianças e adolescentes, também como disforia pré-menstrual em meninas, em garotas, podem ocasionar ou já podem se tornar sintomas de depressão. Nós temos mais dados aqui. No Brasil e no mundo, com a pandemia, recentemente, nós temos o quê? 1 ano e meio, basicamente, aumentou-se os índices, ocasionado pelo medo de contrair o vírus, né, no trabalho, na rua, no ambiente, na residência ou com amigos, a falta de relacionamento, do aperto de mão, dos abraços, a incerteza com a manutenção do emprego aumentou-se em mais de, se eu não me engano, 4 milhões de desempregados no Brasil. Medo de passar necessidade e fome, perda da renda, o isolamento que nós comentamos anteriormente e alterações do próprio dia a dia, o próprio comportamento. Tudo se tornou anormal, rápido, precisando de adaptações muito rápidas e as pessoas não conseguiram, né, em tempo suficiente, superar essas questões. Tratamentos, fármacos. Né? Aqui nós vamos chamar atenção sobre a psiquiatria também. Existem vários produtos antidepressivos que ajudam a regular esses hormônios, né? Dopamina, serotonina, que eu falei anteriormente. Mas a eficácia do tratamento ela só é maior quando está no início do sintoma, com 80% a 90%. Se passar dessa fase, as probabilidades de recuperação caem para 50%. O paciente que está com esses sintomas deve procurar o psiquiatra, também além do terapeuta, e ser prescrito um exame de sangue específico para verificar essas dosagens desses hormônios, inclusive, principalmente o lítio, porque tem alguns produtos fármacos químicos ou de tarja preta que ele já tem uma concentração de lítio. E o que é que acontece? Se o paciente estiver com lítio alto e o psiquiatra prescrever, né, adicionando, ele pode ter sintomas de desejo de suicídio. Então a situação é muito séria. Infelizmente, eu já atendi pessoas, principalmente no acolhimento, que estavam em tratamento, inclusive há alguns anos, e nunca fizeram exames nenhum. Nem com o endocrinologista, não verificaram a tireoide, né, e não identificaram as taxas desses hormônios. Isso pode representar um risco. O antidepressivo, ele leva em média 2 a 4 semanas para começar a ter os efeitos desejados. E precisa de uma adaptação. É quando o paciente ele começa a sentir alguns sintomas também de enjoo, como vontade de vomitar, pode sentir dor de cabeça, sono demais ou sono menor, problema com concentração, né, até esse período. Passando de 4 semanas, que é 1 mês e meio, estourando até 2 meses, se não passar os sintomas, o paciente precisa voltar no psiquiatra, inclusive eles geralmente já avisam, né, os próprios psiquiatras, aumenta, regula a dosagem ou muda o remédio. Porque é justamente aquele teste da adaptação. E nem todo organismo vai se adaptar àquele produto especificamente. E, inclusive, mesmo sentindo os primeiros sintomas iniciais, o psiquiatra recomenda que o paciente persista no remédio até ver se ele vai conseguir essa adaptação. A questão do uso desses produtos, desses remédios, né, precisa ser constante. Também ouço relatos de pessoas e pacientes que falam que parou de tomar durante um período, durante alguns meses, os sintomas voltaram ou tiveram reações até piores, porque desestabilizou novamente toda a harmonia que esse remédio está ajudando e contribuindo com os hormônios. Então, não se pode parar de tomar nenhum remédio psiquiátrico sem orientação
do psiquiatra e nem sem a orientação do processo do desmame. Nós chamamos isso de processo regressivo, progressivo e lento, onde vai reduzindo as dosagens para a pessoa ir se adaptando. Geralmente, os nomes dos depressivos atuais prescritos, né, que não tem mais tantos efeitos colaterais como os anteriores há mais de 10 anos atrás, são a fluoxetina, chamado Prozac, a paroxetina, Paxil, o Zoloft, sertralina, que é muito conhecida, a Celexa, que é o citalopram, o Luvox, que é a fluvoxamina, o Lexapro, o escitalopram também, tem o escitalopram e o citalopram. E o Efexor, que é a ventafaxina. Esses são os que menos trazem efeitos colaterais. Então, a melhora do tratamento medicamentoso está na faixa de 60% a 65% de recuperação. Se demorar, como eu falei, cai para 50%. E o que isso nos denota? Ou seja, o tratamento psiquiátrico, ele não é finito. Ele não traz em si soluções. E nem soluções mágicas, e nem imediatas. Portanto, o tratamento psiquiátrico ele tem que ser conjunto com o tratamento terapêutico ou tratamento psicoterapêutico, através de um psicólogo e um psicanalista. Tem pessoas também que optam pelo hipnoterapeuta, que é diferente de um hipnólogo. Então, pessoal, o psiquiatra, que geralmente ele é mais consciente e ele entende dessa questão dos custos do medicamento, do processo da dependência que pode ocasionar a longo tempo, principalmente aqueles medicamentos de tarja preta, eles já indicam alguém conhecido, um psicoterapeuta também, ou que a pessoa procure uma terapia, fazer um tratamento, um acompanhamento, para poder alterar, mudar seus comportamentos ou se conhecer profundamente, né? Elaborar e ressignificar. Os casos mais graves, acontece uma resistência aos tratamentos mais convencionais, né? Inclusive as técnicas mais ortodoxas. Existem, na atualidade, já clínicas que fazem eletroconvulsoterapia. Aquele tratamento que a pessoa ela toma um anestésico, dorme, se coloca uma touca, e essa touca tem alguns fios e elétrodos que vão dar pequenos choques, estímulos no cérebro, estímulos magnéticos e transcranianos, em que a pessoa vai produzir esses hormônios de uma forma natural, como a dopamina. Então, esse tratamento já funciona, existe para casos muito graves, e os riscos são muito poucos, porque é muito controlado e tem uma equipe médica acompanhando o paciente para fazer isso. Não é um tratamento comum, normal, nós não achamos em qualquer cidade, de qualquer forma, e ele também tem alguns valores. Eu não sei se pelo SUS já se consegue esse tratamento, eu acredito que não. A psiquiatria, o tratamento medicamentoso, ele pode correr o risco de anular a subjetividade, né, etiológica da psicogenética, relacionado à questão do consciente e inconsciente do paciente. Por quê? Qualquer patologia e transtorno está associada a um distúrbio também relacional ou afetivo que precisa ser tratado conjuntamente. Bom, pessoal, eu acredito que não caiu ainda. Deixa eu verificar aqui se vocês estão online. Estão todos online. Não caiu, acredito que ele vai ainda aguentar mais 30 minutos, viu? Mas qualquer coisa... Aqui só apareceu uma mensagem dizendo que falta 10 minutos. Falta 10 minutos. Se cair, vai cair provavelmente. Eu vou abrir um novo link, viu? Fiquem logo preparados no grupo.
Quem está no Instagram pode pegar meu telefone aí, solicitar WhatsApp, o WhatsApp estará aberto na tela. Anotem, por favor, gravem ou digitem 75997074562. E aí me pede o link. Diga que estava assistindo pelo Instagram. Repetindo, 75997074562, que eu vou emitir um outro link. O Ô, Leonardo, tratamento... desculpa interromper. Eu e mais alguns amigos sumiu o slide pra gente, no caso. Você ainda tá apresentando slide ou... Estou apresentando o slide. Mas alguém não está Não, conseguindo visualizar o slide? no caso, pelo que eu tô vendo aqui, sou eu e mais dois. Não. Tem Se que você está sair pra mim. conseguindo, jovem, com certeza os demais também devem estar conseguindo ver. Não, no caso, eu não tô conseguindo também. Ah, tá. Sumiu pra mim. Alguém está conseguindo ver o slide, gente? Eu tô conseguindo. Então é a sua conexão ou a configuração do seu computador, viu, jovem? Se você Manda ele. quiser aí entrar Eu também novamente, não você consigo, faz que não. eu libero. Sai e entra de novo. Isso, sai e entra de novo rapidinho que eu libero a sua entrada, viu? Vou tentar aqui, valeu. Bom, continuando. Um minuto, eu estou assistindo pelo celular e não apareceu nenhum slide para mim. Deve ser a questão disso, o aparelho. Mas você está conseguindo me ouvir? Eu vou disponibilizar depois a gravação, viu, pessoal? Agora foi aqui, obrigado. Quem não estiver Tiver, conseguindo, entra sai e no meu entra de novo. WhatsApp, na minha rede social, em mensagem pelo Face, pelo grupo do WhatsApp, pelo meu WhatsApp particular, no YouTube, que eu vou estar disponibilizando a gravação depois. Aí vocês vão poder visualizar tudo. O tratamento psicoterápico, ou psicoterapêutico, na verdade, ele está vinculado ao acompanhamento psicológico que busca levantar as causas do problema, né? Ou seja, ele vai desmontando aquela cultura de que o paciente só pode melhorar se tiver sempre submetido a remédios ou tomando esses produtos, né? O papel do psicoterapeuta é ele vai acompanhar, ouvir os relatos do paciente e criar mecanismos e meios de ajudar o mesmo. Para ele sentir uma melhora, será orientado a buscar alternativas, mudanças de ações, mudanças de novas atitudes, reduzir a dor, a tristeza, o pessimismo, a desmotivação, melhorar a autoestima e aquele processo também do desânimo. Então ele vai trabalhar com o paciente e, inclusive, é o terapeuta que mais vai conhecer o paciente, porque ele vai passar mais tempo ouvindo. Inclusive, a indicação inicial para quem está, de fato, já com o processo terapêutico ou iniciando, é que se faça 2 a 3 sessões por semana nos casos graves durante 2 a 4 meses. Depois vai se diminuindo progressivamente para uma vez na semana. Quando o paciente estiver bem melhor, pode ser diminuir novamente para quinzenal. Ok? Então, essas técnicas, elas podem amenizar o problema, os sintomas, podem resolver o problema, eliminar completamente, mas também não é uma garantia. E vai acabar auxiliando na reestruturação psicológica desse indivíduo, né? Ele vai conseguir entender, se compreender muito melhor, todo o processo da depressão, como surgiu. Ele vai conseguir reduzir ou solucionar os seus próprios conflitos e assim diminuir todo o impacto do próprio estresse que ele vive, né, no dia a dia. Dependendo da gravidade, o tratamento pode levar algumas semanas, né, 10 a 15 semanas, para surgir os primeiros resultados. Isso na terapia. No remédio, como eu falei anteriormente, é de 2 a 4, estourando 8 semanas. A terapia já é mais longa, porque é aquela história. O terapeuta não tem como saber nada, ele vai entender, escutar toda a vida do paciente, os relatos, para ele começar a construir um grande quebra-cabeça psíquico referente ao paciente.
Então, ou seja, o paciente vai precisar se readaptar a todo o estilo da sua vida, com todo um processo de equilíbrio. Tem pacientes que são indicados também, ou encaminhados para nutricionista, porque a alimentação já está desbalanceada. A paciente que eu conversei com vocês anteriormente, bulímica, ela tem a mim, psiquiatra, ela tem nutricionista, endocrinologista, ginecologista e o urologista. Todos acompanham essa paciente porque é complexo realmente e é difícil. Como também, por alguns momentos, a terapia pode envolver a família. Marido, esposa, filhos, mães, irmãos, tios, sobrinhos. Por quê? Porque chega a um ponto tão complexo, tão difícil o tratamento, é tão penoso, tão sofredor. E se as pessoas não tiverem a compreensão e entendimento que estiver em torno desse paciente, pode agravar ou dificultar o quadro, a situação. Então, não é simples e não é fácil, porque todos precisam estar compreendendo, contribuindo, recebendo também as devidas orientações para estar ajudando no tratamento do paciente. Ou seja, o apoio da família, dos amigos, é ou pode ser fundamental nesse acompanhamento especializado. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar ainda? Eu tô. Milagre que ainda não caiu. O Instagram vai demorar mais um pouco, que eu abri ele depois. Queria outra sala, então. É melhor eu mandar um link logo para todos ou vocês preferem continuar até onde der? Manda o link. A gente vai fechar, a gente vai dar prosseguimento nas causas e tratamentos psicanalíticos, tá ok? Essa parte é muito interessante. E aí eu vou fechar antes que caia logo e vou abrir um link novo e vou mandar para vocês do grupo. Se alguém não tiver no grupo aí, não esqueça, me peçam agora, rapidamente, 75997074562.
Você salvar, né? Ontem eu salvei meu tá em documento. Todos estão conseguindo entrar, pessoal? Acho que estão conseguindo, né? Sim, no caso é que você enviou, você pôs o ponto, aí pôs peço, aí o link deu erro. No caso é só excluir o peço, né? Ah, Aí, tá. Peraí, vou tirar o ponto então, né? seguindo Peraí. isso. Acho que eu vou ter que reenviar aqui novamente para algumas pessoas de novo que eu mandei. Peraí. Deixa eu ver aqui, Adriano. Agora entrou todos. Deixa eu ver, tá entrando. Pronto, estão entrando todos. Deixa eu ver quem mais está faltando. Deixa eu ver aqui. Adriano. Adriano conseguiu entrar? Não, Adriano também está com link. Peraí, Adriano tá. Pronto, todos que eu lembrei. Pronto, Lucas. Pronto, deixa eu ver se tem mais alguém. Pronto. Acho que não falta mais ninguém não, né? Todos conseguiram entrar. Eu consegui. Pronto. Eu vou abrir novamente a tela. Deixa eu ver se agora eu consigo abrir a câmera. Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera agora. Nesse link novo. Eu acionei, mas não está disparando a câmera. Não está disparando. Ok, Adriano. Seus amigos já entraram, Adriano? Que eu não conheço eles. Bom, eu vou disparar de novo o slide para a gente continuar. Agora a gente está tranquilo, nós temos 1 hora. E aí a gente vai tirar das dúvidas e nós vamos estar conversando. Quando alguém visualizar o slide, por favor, me avise. Tá aparecendo já. Vendo. Ok. O pessoal que está me acompanhando no Instagram também, eu não sei até quando vai ficar online. Quando desativar ou desligar, eu abro de novo a live, viu, pessoal? E o Instagram deve durar mais uns 10 ou 20 minutos. Tudo ok aí? Todo mundo visualizando? Tá certinho. Estão Sim, conseguindo ver Sim. o Tá, slide? tudo. Tá ok. Ok, pronto. Podem fechar o microfone. Causas e tratamentos psicanalíticos, né? Esse é o ponto mais complexo da webinar, para eu estar explicando a todos. Nós passamos por outras fases. A psicanálise não funciona e não tem a mesma abordagem da psicologia, e muito menos da psiquiatria, né? Todos sabem que o médico psiquiatra ele vai entender da parte neurológica, né, medicamentos, a parte química, fisiológica. O psicólogo ele trabalha com comportamentos, questões atuais. O psicanalista ele trabalha com o inconsciente, que representa geralmente 95% da memória da psique de um paciente adulto. E trabalhamos também com a investigação, análise aprofundada, interpretação de sonhos, em um outro nível, bem mais complexo, bem mais detalhado. Então, o que é que nós temos aqui? O Joan David Nazi, ele já fala... tem mais alguém querendo entrar aqui. Acho que esse vai ser o último agora. Então, o Joan David Nazi, na verdade, ele traz um alerta. Ele diz que a depressão é como espuma de uma neurose. Ou seja, ela está mascarada por baixo, submersa, né, apenas através de uma investigação aprofundada e de uma visão do contexto de forma holística, é que a gente vai entender a causa e os efeitos da depressão. Como também ela está associada a um processo de ilusão, no qual se acredita que alguém, né, alguém da família, pai, marido, esposa, foi responsável por roubar a alegria do paciente. É dessa forma que ele se imagina ou que ele pensa.
Então, a psicanálise ela resgata essa dimensão do sofrimento. Ela vai ouvir o paciente, observar inclusive até o próprio tom de voz e todos os processos subjetivos que aconteceram ao longo de toda a vida do paciente. Geralmente, cada terapeuta ele tem um estilo de trabalho. O meu estilo de trabalho é levantando histórico também, junto com a associação livre. Em momentos eu trago assuntos e o paciente vai estar falando sobre questões atuais, em outra sessão, ele sentir à vontade, ele vai estar relatando questões do seu histórico de uma forma cronológica, porque a ordem é melhor e o tratamento eu já percebi que tem uma velocidade também maior. Né? A funcionalidade é muito melhor, a sequência, o que eu chamo do quebra-cabeça psíquico, ele fica muito mais harmônico e organizado dessa forma. É o estilo, o meio e a maneira que eu trabalho. Ok? Os sintomas, na verdade, da psicanálise são produtos de uma configuração de mecanismos levantados por fantasias, ilusões, que é hipotético do aparelho psíquico, como também psicodinâmico, referente a cada paciente. Geralmente é proveniente de recalques, fixações, que acontece durante o desenvolvimento psicossexual ou psicossocial de cada indivíduo, onde ele vai assimilando, fixando essas ideias, esses pensamentos, esses processos, esses traumas todos, e vai constituindo a sua própria personalidade. E nisso nós temos o quê? O que vai influenciar? O processo da libido e a questão do complexo de Édipo. Sexualidade não começa na puberdade e adolescência. A sexualidade começa, na verdade, desde o início, no processo da amamentação do sujeito, ou do paciente, do analisando, que nós chamamos também. Então está tudo envolvido que está relacionado a pressões pulsionais, de vida ou de morte. As pressões de vida estão relacionadas à perpetuação da espécie, ao desejo do sexo, à vontade, à alegria, né, à motivação, à autoestima. As pulsões relacionadas à morte estão relacionadas à tristeza, à angústia, melancolia, ao processo da pessoa não querer viver mais, sensações de suicídio, de fraqueza. Aquela sensação de que o paciente, às vezes, quer retornar, inclusive, ao ventre materno, desde pequeno. Por quê? Essa depressão são sintomas relacionados a questões afetivas e relacionais, como eu disse durante toda a live do webinar. São expressões de sentimentos afetivos pulsionais. Outra hipótese que a psicanálise traz para a depressão é aquela questão do próprio trabalho do luto, ou seja, aquela sombra relacionada ao objeto, ou seja, o desejo de alguma coisa do sujeito que é transferido ou construído ao ego do sujeito, em que ele cria uma identificação. E essa identificação com esses desejos desinveste o paciente desse mesmo objeto, que ele se torna perdido. E esse objeto é uma representação do amor que foi em algum momento perdido. E ocorre o mecanismo da inversão do afeto, ou o oposto do afeto no processo da transferência, em que acontece o ódio ou a raiva, que é uma identificação a esse objeto desse desejo perdido. E o paciente pode desenvolver também a questão do sadismo voltado a ele mesmo, que tem uma correlação com o narcisismo primário infantil. O que é que nós chamamos de narcisismo primário? É aquela questão do sujeito, desde bebê, ele tem todos os cuidados, né, os afetos, a higienização, o carinho da mãe, e ele constrói nesse processo um ego, né, normal e natural. Depois de uma determinada idade, ele vai edificando o seu superego, que é aquela assimilação das questões morais,
culturais e sociais, que muitas vezes aprisionam, né, a questão dos sentimentos, das emoções e as vontades dos indivíduos e ocasionam uma série de problemas também. A Klein é uma psicanalista muito famosa e conceituada, escreveu muitos livros, materiais. Desde 1935 até 1996, ela trabalhou muito com crianças. E ela começou a perceber que desde a fase infantil, né, já começa a acontecer o processo depressivo, né, por pontos nodais do desenvolvimento da personalidade, que está relacionado ao quê? A essa mãe, a essa maternidade, aos cuidados da mãe. O que nós chamamos do seio bom e o seio mau. O seio bom é o afeto, é o aconchego, né, em que a criança ela começa a perceber e assimilar essa identidade de humano, assim como a sua mãe, o seu pai. O seio mau são aqueles sentimentos que são trazidos de rejeição, abandono e que ocasionam também uma série de problemas. Ou seja, todo excesso ou falta em algum momento vai trazer algum tipo de sintoma. Se a criança ela tem um excesso de carinho e excesso de cuidado, ela pode desenvolver um narcisismo na fase adulta e se comprometer. Se ela tem um abandono ou um desprezo, um mau cuidado ou algumas agressões verbais ou até física, essa criança vai sentir um desamparo no futuro. E ela não vai conseguir desenvolver estabilidade, vai ser uma pessoa geralmente passiva, onde ocasiona geralmente também o indício dos princípios depressivos. Então, esse paciente deprimido ele não estabelece bons objetos internos, né? Ele não se sente seguro durante essa fase infantil e isso vai se postergando ao seu desenvolvimento da adolescência, a fase da latência, da puberdade e assim sucessivamente. Então, acontece uma perda, né? O superego desse paciente no contexto social, ele vai ficar comprometido, ele não vai conseguir se adaptar aos padrões. E aí vai surgir maus relacionamentos futuros com os amigos, colegas, familiares, colegas também de estudo, de faculdade, e assim sucessivamente. Ele pode se tornar um indivíduo sádico, uma pessoa que idealiza, né, este self, essa construção dessa personalidade. Né? Ou seja, ele também pode se sentir desvalorizado. Já Jacobson, um outro psicanalista, ele fala que o depressivo ele tem conflitos básicos orais sádicos, intensos, ou seja, que está também vinculado a esse objeto amado, idealizado ou odiado materno. E aí surgem também associados, como eu falei, os transtornos, a ansiedade e os conflitos internos, com aquela sensação de medo e a sensação de abandono, impotência, incapacidade. É uma fragilidade do ego que é desenvolvida desde criança. Então essa melancolia, ela começa a surgir, ela vai se desenvolvendo de acordo com as concepções, ela vai se estabelecendo na consciência, na fase infantil, e depois ela fica fixada no inconsciente e vai trazendo que depois, na fase normal da criança, a fase anal e a fase da latência, um afastamento. Essa criança vai perdendo esse narcisismo e entendendo que ela não tem o seu mundo adaptado segundo as suas circunstâncias, ao seu querer, à sua vida. Eu vou fechar aqui sua janela porque trabalho ao vivo é complicado. Viu, pessoal? Só um segundo. Pronto. Tem um cachorro latindo por causa do barulho. Voltando. Então, esse distanciamento da mãe, que ele deve acontecer progressivamente, pode ocasionar problemas também de angústia. O sujeito não conseguir se adaptar a essa perda
e precisa ser natural. Ou seja, ele tem que entender que não tem ali uma mãe para estar o protegendo o tempo todo, para estar dando a alimentação na hora que ele quer, na hora que ele chora, para estar higienizando, limpando, colocando no peito, dando a mama, né? Dando a papinha, a comida, o mingau. Ela vai começando a perceber que ela perde alguns direitos, né? E nessa perda dos direitos é que ela pode construir estados também melancólicos. Uma outra questão que Lacan traz para nós, ele trabalha muito com linguística, é sobre a questão da covardia moral que acontece nos pacientes por diversas estruturas. Ou seja, são características de formas negativas. São expressões de movimentos de recusa e de desejo. Ou seja, esta criança começa a ouvir também a linguagem da mãe e ela começa a estabelecer sentimentos de acordo com a fala, com as palavras, com o tom de voz. Ela vai percebendo também o corpo do outro, os movimentos. E aí essa criança vai se adaptando em que ela pode edificar o seu self, construir, ou ela pode embotar esse self. Ou seja, ela pode desconstruir e desenvolver angústias, a depender do nível da fala, do relacionamento e da linguagem que a mãe ou os pais estão usando. Então, por exemplo, a criança quando está urinando, defecando, né, a mãe tem que ter muito cuidado com a valorização daqueles detritos, porque isso também pode ocasionar questões de apego, obsessões no indivíduo adulto. Quiné também é um outro psicanalista atual, ele está vivo, ainda fui para alguns congressos dele. Ele traz a questão da foraclusão do nome do pai. Ou seja, a autoridade do nome do pai, o poder que o pai tem, que a depender deste relacionamento pode ocasionar angústias e melancolia na estrutura psicológica ou desenvolver psicoses nesse sujeito. O regime da subjetividade, ela tem uma relação fundamental com a questão do próprio desamparo do sujeito, né? Ou seja, esse desamparo que tem um vínculo relacionado à negatividade do real. O real, para Lacan, que nós chamamos, é a questão da imaginação. Ou seja, todo sujeito ele tem fantasias, ele tem ilusões. Essas fantasias, automaticamente, elas se repetem, onde ele começa a fixar. Por exemplo, a palavra cadeira. Ele começa a ver as pessoas falando, comentando, sentando na cadeira. Ele vai fixando, entendendo, repetindo, e ele cria os estímulos psíquicos e vai fixando estes nomes. Se nesse processo da aprendizagem acontece qualquer ruptura, né, no desenvolvimento da construção cognitiva ou desse saber estruturado, nesse campo do símbolo, da palavra da linguagem, junto associado ao objeto material ou objeto físico, que representa mãe, pai, o que é um carro, o que é uma casa, né? E, inclusive, os próprios sentimentos associados às palavras, se ele não construir isso de uma forma coerente, esse paciente também pode desenvolver sintomas de melancolia. A questão do próprio luto, né? Como Freud já fala, ele compara o luto ao processo da melancolia. E ele traz um trecho bem interessante que ele diz: os traços mentais distintivos da melancolia são um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade e uma diminuição do sentimento de autoestima, a ponto de encontrar expressão em auto-recriminação e auto-envilecimento, culminando numa expectativa delirante de punição. Ou seja, resumindo, o paciente melancólico, deprimido, ele tem sentimentos sádicos.
de precisar sentir necessidade de se punir, ficar isolado, como uma certa gratificação psíquica. Já Pinheiro, Quintela e Wetzler, eles afirmam que é preciso, né, explicar os parâmetros que determinará esse estado depressivo crônico e agudo do sujeito. Que esse sujeito pode estar encaminhado a uma subjetividade de experiências de perda, né, parecido com o que Freud já estava falando. Os melancólicos, então, eles possuem um caráter narcísico do pensamento e do desprezo por pessoas que possam confrontar a sua realidade ou a sua fantasia. Ou seja, todos aqueles que estão próximos a um depressivo e que trazem, né, fatos da realidade ou quer direcionar esse paciente para uma realidade, para fatos concretos, ele vai estar negando, ou seja, ele vai estar se fechando cada vez mais e isolando esses comportamentos dessas pessoas ou essas pessoas que estão tentando trazer ele para a dimensão da realidade. Ou seja, Brenner ele diz também, um outro autor, que o papel da psicopatologia, né, relacionada à ansiedade é algo inevitável que deve ser estudado associado à depressão. Porque a ansiedade ela traz um disparo, né, nesse mecanismo de gatilho de defesa dos conflitos do paciente. Inclusive, a depressão ela pode ser um mecanismo de defesa, de negação, deslocamento ou transferência em algum momento de sintoma, de sentimentos do paciente e de recusa. Agora, isso acontece de forma inconsciente e muito mecânica, não é percebido pelo paciente. Eu não sei se a live ainda está funcionando. Eu acho que a live aqui do Instagram eu vou ter que fechar e vou abrir de novo. Quem estiver no Instagram aí, por favor, retorne que eu vou fechar. Que é o tempo também que eu libero a entrada de mais alguém aqui. Eu vou encerrar e vou abrir uma outra live aqui. Só um segundo, pessoal, que eu estou abrindo aqui outra live no Instagram, que eu acho que já cancelou o período. Pronto, continuando. Retornando à segunda etapa. Outras causas que nós temos aqui. O Bretman, ele já define a essência dos transtornos depressivos como uma sensação de impotência, desesperança, desmotivação, desrealização, de um desejo intenso desse sujeito. E desejo esse que foi fixado em algum momento. Lembra daquela questão dos objetos, que é o desejo por alguma coisa? São geralmente pacientes que buscaram ou buscam alguma coisa que eles não conseguem encontrar. Então, isso acaba embotando. O mundo se torna cinza, né, descolorido, e ele perde essas representações e essas construções desse entendimento com sua própria self. O que gera o quê? Uma incapacidade, né, uma impotência, e o paciente se sente ameaçado. Já Marcos, ele diz que esse sistema de autoestima traz um papel central na vulnerabilidade, ocasionando depressão. E essa depressão depende não só da gravidade da doença, mas toda a estrutura da personalidade do paciente que é construído ao longo da sua vida, né? E pode ser também pré-mórbido, como nós já falamos anteriormente. A depressão anaclítica, ela é focada em questões interpessoais, né, com a dependência e a sensação da perda. Ou seja, é uma introjeção de sentimentos, né, de inferiorização e de perdas sucessivas, que trazem sensações de punição, crueldade e autocrítica constante.
É a culpa e a busca e o fato de sempre se sentir fracassado. O indivíduo está o tempo todo se autoavaliando, né, de uma forma cruel. Ele tem um medo crônico, ele não aceita críticas, ele não deseja ser reprovado, ele se torna também exigente, competitivo e busca o tempo todo a aprovação e o reconhecimento. Ou seja, ele está buscando realizações, satisfações e ele não consegue. Outro agravante que caracteriza a falência e o processo da depressão é a própria questão da desconstrução da idealização no sujeito moderno. Agora, trazendo para a questão da cultura, do capitalismo, nós temos referências sociais e culturais muito consistentes que eles interferem nessa questão da produção da identidade do sujeito. E essa identidade precisa de quê? De um amparo, precisa de uma segurança, para que o sujeito construa sua individualidade. E é justamente por isso que os adolescentes eles entram em estados, em alguns momentos de fase de vida deles, como se estivessem deprimidos. Querem se isolar, outros querem parecer demais, usam as selfies e redes sociais, porque eles estão se estabilizando, reconhecendo esse mundo externo, cultural, e tentando se adaptar. Então, esse mundo externo social, ele deveria trazer e perpetuar para nós uma segurança, um amparo. Mas o fato é que isto não acontece. E sim desprazeres, transgressões. E o indivíduo, ele precisa passar a vida toda aprendendo a se desapegar. Por exemplo, uma criança ela estuda numa determinada escola, passa alguns anos, depois tem que mudar de escola, ali entra no fundamental, entra no segundo grau, tem que entrar na faculdade, e é uma sucessiva perda de amigos e conhecidos. Ele está no emprego, daqui a um tempo ele precisa conseguir um outro emprego, ele perde o contato, ele perde relacionamentos, perde namoradas ou namorados, ele pode perder animais, familiares. E esse processo de perdas sucessivas e constantes precisa ter uma estrutura psíquica para suportar e entender. Se esse paciente já tem desde a infância aquelas questões todas maternas que eu já falei anteriormente, vai se tornar difícil ele conseguir se equilibrar em meio a essa turbulência capitalista, social e de sobrevivência. Ou seja, são reinvenções de si mesmo o tempo todo, de forma imperativa, e que ele precisa conseguir se realizar, se adaptar a todo esse contexto muito complexo. Birman, desde 2001, ele já nos informa que a subjetividade contemporânea, elas são muito centradas com vínculos intersubjetivos fundamentais, vinculados àquele narcisismo infantil. Ou seja, aquela saudade, aquele desejo por ter todas as atenções, aquela mãe, aqueles cuidados, aquele afeto. E aí surge o quê? A busca pela estética, a busca pela atenção, a busca pela performática, aqueles frutos do status sociais, da matéria, da construção, dos bens, tudo precisa estar compatível com esse desejo infantil. E o que acontece no capitalismo? O capitalismo ele alimenta esta lógica desses desejos que nós temos desde a infância, ou seja, do consumo, da compra. Adquira um carro X, uma casa em tal lugar, uma roupa com a marca tal, um tênis, um celular novo, porque você vai se comunicar melhor, você vai poder se apresentar melhor, você vai ter um conforto maior, você vai poder seduzir melhor se você tiver com uma roupa com a melhor aparência, com um corpo com um determinado perfil, um determinado estilo. Ou seja, é um estímulo constante relacionado ao desejo, ao ego e àquele narcisismo primordial.
E o sujeito, logicamente, que não consegue se adaptar a esse mecanismo, infelizmente ele vai entrar naquele processo da angústia, porque ele não vai conseguir entender que ele não pode ter tudo o que ele quer no momento e na forma que ele quer, na dimensão que ele quer. Kinner, em 2006, volta e traz, informando: a sociedade regida pelo discurso capitalista se nutre pela fabricação da falta de gozo, produz sujeitos insaciáveis em sua demanda de consumo. Ou seja, essa busca do consumo não vai conseguir satisfazer plenamente o sujeito, porque ele está deslocando o afeto e a atenção para algo muito subjetivo, muito materializado. Vai criar expectativas que não vai conseguir supri-las. Nessa cultura voltada para o poder e o querer e o desejar e ter tudo e todos, do narcisismo, os indivíduos acabam tendo que construir e manter-se a partir do que é produzido nas suas relações de consumo, né? Essa busca do status entra num círculo de aquisição de bens materiais, hedonísticos e individualistas. A pessoa acaba, assim, projetando sua autoimagem para essas questões, às vezes passageiras, fúteis ou materiais, que se tornam em algum momento catastróficas, ou seja, corrói esse ideal político, individual, subjetivo, e é transferido para o coletivo. O que a mídia faz? Ela incentiva o desejo pelo consumo em determinada quantidade de indivíduos ou sujeitos socialmente que vão começar a buscar por aquele bem ou por aquele consumo daquele serviço, forjando que a pessoa só pode ser feliz se tiver e se alcançar aquilo, né? Só vai ter um bem-estar social, só vai ser reconhecido se ele adquirir, se ele consumir e se ele ter. Então, infelizmente, né, é isso que acontece. Nós temos na psicanálise as origens psíquicas elementares do ego da construção, do narcisismo infantil, né, da identificação do sujeito. O desenvolvimento das questões psicossexuais também está relacionado. O complexo de Édipo precisa ser construído e desconstruído no momento apropriado. Os novos relacionamentos, todos os processos de perdas, né, a pressão cultural e social, as exigências midiáticas e mercadológicas, profissionais, relacionais, vai desencadear todo esse processo que pode ocasionar desestruturas no indivíduo. Então, por isso é necessário o acompanhamento terapêutico. É onde o terapeuta vai identificar, pela fala, pelo discurso do paciente, todas essas demandas, todos os níveis, toda esta problemática, todas as causas e a compatibilidade com esses sintomas. E esse sujeito vai desconstruir determinadas crenças, o que nós chamamos de elaborar, e conseguir ressignificar para conseguir alterar, né, a estrutura fisiológica, hormonal daqueles neurotransmissores, adicionado possivelmente a um tratamento psiquiátrico. O que pode acontecer também? O terapeuta ele vai atender um determinado paciente e aí ele também pode perceber que esse paciente precisa de uma ajuda fármaca, química, através de uma orientação e acompanhamento de um psiquiatra ou um endocrinologista. Ele pode indicar também, ele pode comentar sobre um amigo, ele pode falar sobre os procedimentos psiquiátricos, abordar, explicar ao paciente que os medicamentos podem ser temporários e que são eficientes, que vão ajudar e contribuir com o tratamento. Até esse paciente, no mínimo, se estabilizar, para depois ele voltar a fazer o desmame, como eu expliquei anteriormente, e reduzir o uso também.
Outro ponto, como eu falei anteriormente, a questão nutricional do paciente. Tem determinados alimentos, né, cardápios, que eles vão ajudar nessa estabilização do lítio, como o azeite de oliva, o peixe, frutas e algumas verduras, principalmente também os oleaginosos, como as nozes e as castanhas. Elas ajudam no tratamento. O processo também da comunicação. O fato do paciente falar, o que a gente chama vulgarmente de desabafar, né, seu conhecimento, suas mazelas, suas dificuldades, seus conflitos, é terapêutico e fundamental e importante. Por quê? O terapeuta, ele nunca vai discriminar, julgar, preconceituar ou alienar qualquer paciente. Inclusive tem a linha da psicoterapia, uma das linhas da abordagem da psicologia, que pode até sugestionar ou dar determinadas orientações. O psicanalista trabalha com outro viés, que é o tratamento do inconsciente. As memórias e as lembranças vêm para o pré e o consciente. Então, outra medida que é importante, além das mudanças de comportamento do paciente, que são prescritas algumas técnicas, trabalhos voluntários são muito importantes para contribuir e ajudar com a autoestima do paciente, a sua saúde mental, em que ele vai promover um deslocamento, a sair de casa, um lazer, filmes, andar, né? Músicas, que vão estimular esses hormônios. Isso são técnicas bem simples, né? Controle de respiração, horário de dormir e uma série de outras questões. Quando o paciente ele desenvolve também a sensação, o sentimento de gratidão, um novo estilo de vida, ele vai apresentar novos benefícios, né, relacionados à sua saúde, como também prazer, o gozo que nós chamamos na psicanálise, ou a felicidade, e isso vai reconstruir todo esse mecanismo fisiológico, hormonal, e aí ele vai melhorar a sua autoestima, o seu humor. Então, é um trabalho que vai também contribuir com as endorfinas e as dopaminas. Inclusive esporte, ele produz endorfina. Um dos problemas que nós tivemos na pandemia foi a falta do contato físico, aquele aperto de mão brasileiro, aquele abraço. Isto é muito importante para a construção do metabolismo, do equilíbrio do humor. Porque nós temos um hormônio chamado ocitocina. Ele é produzido no cérebro de acordo com o contato da pele e do corpo. E nós perdemos isso muito agora no processo da pandemia. Bom, pessoal, a parte teórica eu acabei de concluir. Esses são meus contatos, as redes, como eu falei anteriormente. Quem desejar um acolhimento ofertado, pode me procurar no telefone do WhatsApp 75-99707-4562, no Instagram, @Leonardo Psicanalista Online, tudo junto. Leonardo Psicanalista, a página do Facebook, ou meu grupo do Facebook, que eu estou sempre postando muitos informes atuais, inclusive polêmicos. O nome é Integrados, espaço ajuda. Basta digitar Integrados, que você vai ver lá um desenho do ícone com uns bonequinhos no centro e uns outros nas laterais. Ele é uma página de fundo branco e esses bonecos de cor preta. São muito interessantes. Eu ofereço, como eu falei, esse acolhimento gratuito que está na tela, quem está no Meet. Eu faço esse acolhimento através dos links do Meet, Skype ou WhatsApp também por videoconferência. E tenho um grupo específico. Aliás, eu tenho 4 grupos. Eu tenho esse grupo de depressão que está no WhatsApp, que este grupo ele é aberto para eventos e contatos imediatos comigo. Eu estou sempre, às vezes, trocando esse link, estou pensando em deixar ele fixo. Tem um grupo de terapia por acolhimento gratuito, que as pessoas estão entrando diariamente
estão agendando comigo os acolhimentos. Tenho mais 2 grupos, chamados de GPL, de juvenis ou adultos. Esses 2 grupos específicos são apenas para homens. Os juvenis são para rapazes de 14 aos 20 anos e o adulto é de 21 a 45. Nesses grupos eu estou sempre postando materiais, informações, né, divulgando as webinars, as lives, estou tirando dúvida deles, às vezes trazem temas, alguns vídeos são postados, arquivos. Eu estou dando um auxílio quando e da forma que eu consigo, que eu posso. Ok? Então, essas são minhas redes sociais. Quem está aqui no Instagram ainda vai ter mais um tempo. Eu vou estar fechando agora. O slide. Deixa eu ver se eu consigo entrar pela câmera agora. Deixa eu ver se abre a câmera aqui. Não, não está abrindo. Infelizmente, alguma coisa aconteceu. Mas vocês viram aí a foto, né? E no slide, quem sou eu? E no acolhimento, se desejarem, estarão me vendo. Estou agora abrindo, pessoal, para as perguntas. Nós temos 1h30. Nós temos ainda uma faixa de uns 20 ou 30 minutos para tirarmos as dúvidas e vocês puderem perguntar, porque eu também já tenho outro compromisso, agora às 19 horas. Quem não quiser abrir a câmera ou o áudio, pode digitar aí para nós, no chat do Meet. Quem está no Instagram, quiser interagir junto com os demais do Meet, basta me solicitar aí pelo WhatsApp, que eu já falei. Tem alguém aqui que mandou um boa tarde, eu não sei onde é que ele está, se está no Instagram. Pode solicitar que eu mando esse Meet aí que eu abri. Restou alguma dúvida, algum questionamento? Vamos aqui à pergunta de Mylon. Mylon é Meilon, eu não sei qual é a pronúncia exata. Como o remédio atua na cura da depressão? Ó, pessoal, se vocês puderem abrir o áudio para fazer a pergunta, fica interessante, certo? Não precisa apresentar o vídeo, porque fica mais interativo. O remédio, Meilon, ele atua através dos neurotransmissores. Ele vai facilitar, né, esse deslocamento e essa produção dos hormônios. Ele vai estimular. Ele não tem hormônio. Ele vai contribuir fisiologicamente com os neurotransmissores. E aí, no momento que ele consegue, de novo, facilitar esse deslocamento, essa produção da dopamina, serotonina, nefrotonina, se eu não me engano, ocitocina, tem um outro hormônio também, endorfina. Quando ele facilita essa produção desses hormônios, vai melhorar o humor do paciente. Aquela sensação de tristeza, de melancolia, de não querer sair, não querer levantar para nada, é onde ele vai atuar de forma fisiológica. E é por isso que ele precisa de um período de adaptação, de 2 a 6 a 8 semanas, e precisa do paciente ter muita paciência nesses produtos. Ele é prescrito de acordo com a patologia, o transtorno. Né? Um remédio não pode servir ou não pode ser prescrito exatamente para um outro paciente com sintomas e patologias completamente diferentes e diversas, né? Porque isso é comprometedor. Então, ele atua na área fisiológica e vai acabar desenvolvendo um bem-estar também do temperamento e do humor do indivíduo. A terapia já é diferente, como eu falei anteriormente. A terapia, ela trabalha nos comportamentos, nas ações, existem técnicas, orientações. O paciente vai começar a tomar consciência do seu histórico, da construção e a causa de tudo e como foi originado. Ele vai elaborando isso e, normalmente, naturalmente, ele vai começando a mudar seus próprios comportamentos e elaborando todo esse mecanismo.
MF Divulguidor. Primeiro, quero parabenizar pelo conteúdo, obrigado. Tenho dificuldade com os medicamentos por causa do chamado efeito rebote, certo? E não estou fazendo nenhum tipo de terapia. O efeito rebote, ele pode acontecer, né, infelizmente, quando, por exemplo, você está se adaptando a um novo produto, ou você para de tomar aquele remédio, ou está mudando de remédio. Né? Então, é por isso que eu falei anteriormente. São os efeitos colaterais também. Você tem que tomá-los prescrito. Né? Se você não se adapta dentro desse prazo, das 4 a 8 semanas, tem que voltar no psiquiatra, em que ele vai fazer uma mudança da quantidade, né, das miligramas, da quantidade de comprimidos, ou ele vai mudar de remédio. Então, quem faz um tratamento psiquiátrico, é necessário fazer também um acompanhamento terapêutico, porque as duas junções do tratamento vão agilizar e facilitar a melhora do paciente. Tem pacientes que, com o tempo, com a terapia, eles conseguem efetivamente parar de tomar o remédio. Ou então ele mudando para um remédio mais leve, né? E aí melhorar o bem-estar, né? E deixar de tomar um remédio que o torne dependente para um remédio que ele consiga, com o tempo, até tomar no futuro um produto natural. Porque os produtos naturais eles são muito mais leves e é por isso que eles não funcionam para todo tipo de paciente, infelizmente. Mylon novamente. E o remédio chega a ser necessário utilizar a vida toda? Depende de cada caso, meu. Por exemplo, tem pessoas que eles já nascem com a predisposição à depressão, à ansiedade, né? Ele tem pais, mães, tios, algum parente direto, irmãos, que já tem na família. Então, ele tem uma facilidade a desenvolver esse sintoma, essa patologia. Outros já nascem com a disfunção hormonal endócrina. Lembra que eu falei? Que às vezes o paciente precisa ir com um psiquiatra, nutricionista, endocrinologista, ginecologista, urologista. Né? É uma equipe multifuncional e multidisciplinar. Então a gente não pode assegurar que ele vai tomar a vida toda, porque ele pode ter uma disfunção hormonal que é fisiológica e não psíquica. Então não posso garantir, não posso falar, não posso dizer e assegurar nada disso, porque cada pessoa, né, é individual e são completamente diferentes nesse contexto. MF traz. Infelizmente, já tentei vários remédios. A questão do rebote parece ser hereditário. Pode ser também uma dificuldade genética já de assimilação do produto. Nem os naturais eu me dei bem. Bom, MF, eu sugiro que você tente uma terapia, viu? Um acompanhamento. Porque eu vou lhe dizer algo também que pode acontecer. Tem paciente que sente sintomas internos, orgânicos, ou até por sinais fisiológicos, e que a origem é psíquica. E, logicamente, como desregula os hormônios e desequilibra, vai afetar todo o corpo do paciente. São questões psicossomáticas. Começa na mente psico e somática é corpo, em grego. Então, começa pela psique e termina com esses sinais no corpo. Tem pessoas que podem apresentar gastrite, úlcera, diarreia num momento de pânico, fobia, extrema ansiedade. Pode perder o apetite ou pode começar a comer demais, se tornar aneróxico ou bulímico. Pode ter insônia ou sono demais, pode ter problema, né, de hipertensão ou hipotensão. Pode ter obsessões, compulsões, pode apresentar também desejos sexuais, né, exacerbados e exagerados. Vamos lá para Adriano. Como a superproteção na infância pode afetar uma pessoa na vida adulta? Bom, Adriano, existem inúmeras explicações.
da psicanálise. Como eu falei anteriormente, o excesso de carinho, de afeto, pode construir um narcisismo egóico muito forte. E esse paciente, no futuro, sempre está buscando atenção e acreditando que todos vão estar satisfazendo ele o tempo todo, cortejando. Já um sujeito que na infância ele é reprimido, ele é desamparado, não cuidado, não tem afeto, ele pode desenvolver ou vai desenvolver os sintomas de desamparo, de passividade, de que ninguém gosta dele, ninguém quer ficar com ele, né, que não se relaciona com ninguém, que não se adapta a nada. Esse paciente pode ter uma baixa estima, são pacientes passivos. Entende? O mecanismo começa aí, pelo afeto, pelo cuidar. Aí você me traz uma outra questão. Isso são 2 pequenos exemplos, mas pode acontecer vários outros problemas e vários outros transtornos. Estou trazendo apenas uma coisa para elucidar a nossa interpretação. Sofri esse tipo de criação e hoje percebo que tem uma certa insegurança, medos e ansiedade. Ainda me vejo preso emocionalmente em alguns dos casos a minha mãe que imprimiu em mim essa sensação de insegurança. Pode ser aquela questão da mãe autoritária, mandona, ou a mãe cortejadora, que faz tudo pelo filho, né? E aí a criança não tem autonomia. Incapacidade, entre outras coisas. Ainda não fiz terapia, mas percebi muitos dos sintomas descritos durante a palestra. Sim, Adriano. Inclusive, o mocinho Adriano faz parte de um grupo também que eu entrei. Desse grupo que eu entrei, eu criei o GPL, muitos jovens participaram. Você fez parte um tempo, junto com um outro jovem também do grupo. Eu dei acolhimento a vários do grupo que você está. E eu fico ali aguardando, Adriano, também o seu acolhimento, se você quiser. Né? Você entra no meu WhatsApp, você já tem meu acesso, e a gente agenda e a gente bate um papo, viu? Conversa. E outra questão, terapia não é só para quem tem transtorno, patologia grave, não é só para quem toma remédio e muito menos para quem é louco, né? Como a gente chama no senso comum. Quem vai fazer terapia é quem é louco. Não. Quem faz um processo terapêutico, né, contínuo, né, com um determinado tempo, nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele vai se transformar de alguma forma, ele vai se conhecer, ele vai entender por que ele tem determinados pensamentos, desejos, sintomas, né? E ele vai reconstruir toda a questão do inconsciente também, dessas pulsações, desses recalques, desses traumas. Meilon, é possível vencer a depressão sozinho? Se sim, o que você indica? Bom, já vi casos também de pessoas que conseguem melhorar muito da depressão, elas conseguem parar de tomar remédio, mas assim, são pessoas que têm uma predisposição muito forte, muito grande, a um autodomínio próprio. São pessoas que criam um mecanismo, pessoas que pesquisam, que estudam, que tentam e acabam conseguindo de alguma forma. Mas existe uma diferença mesmo entre o sintoma, que é aquilo que a pessoa transparece, né, ou os sinais físicos, ou que a pessoa relata e que fala, né, os seus comportamentos diários, e outra coisa é o que a pessoa pensa. Ela pode melhorar os sintomas, né, das sensações, das suas atividades e tarefas, mas de fato ela vai conseguir modelar ou mudar os seus recalques, os seus traumas, o seu inconsciente, ou essa pessoa está apenas deslocando, transferindo, negando ou se justificando, e uma série de outros mecanismos de defesa. Inclusive até sublimando esses sentimentos, nós chamamos da psicanálise. Então pode conseguir, mas pelo que eu vejo, normalmente, é que é muito difícil, ou esse paciente ele pode estar transferindo essas pulsões de morte ou de vida para outras áreas e no futuro trazer uma série de outros problemas também, que podem ser imperceptíveis.
Adson, você falou 5 minutos de quê aí? Para fechar a live, eu não sei. Se quiser abrir o microfone aí, eu estou meio perdido aqui no tempo. Meilon, ansiedade está totalmente relacionada à Foi porque depressão? apareceu aqui, Léo. Oi? Apareceu aqui, apareceu primeiro 10 minutos, depois falou 5, né? Aí eu acho que era para fechar a live, mas pode continuar aí. Eu estou tentando responder essas últimas perguntas aqui. Ó, se Eu tô no fechar Instagram. a live ou se fechar o webinar, gente, eu vou ter que parar porque eu tenho outro compromisso, certo? Eu vou acelerar aqui as últimas perguntas. Qualquer coisa, me procure no meu WhatsApp. Eu vou digitar aí, ó. Digitei aí o WhatsApp para vocês copiarem ligeiro. É possível... Tá, primeira pergunta. A ansiedade está totalmente relacionada à depressão? Totalmente não, Meiro. Ela pode estar vinculada e associada. Né? Pode vir conjunta, como também sintomas de bipolaridade, despersonalização, né? E uma série de outros tipos de transtorno. Mas um pode agravar o outro em algum momento se eles agirem conjuntamente. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas também têm depressão, podem ter depressão. Podem tomar remédios, podem precisar, normalmente como qualquer ser humano, pode acontecer alguma fatalidade, algum evento, um luto, um acidente, e pode desencadear. Só que eles vão, logicamente, entender muito mais os sintomas, porque eles estudam, eles pesquisam, eles têm a facilidade de se identificar mais rapidamente e se tratar. Pessoas praticantes de NoFap necessariamente estão com uma certa tendência a desenvolver depressão? Depende. Depende do indivíduo, do jovem, do contexto da situação. Entende? Por quê? Se você está trabalhando os hormônios que a masturbação, o orgasmo, ele está gerando dopamina e serotonina, e de repente você usa isso em excesso ou para de uma forma brusca, que o NoFap deve ser feito com acompanhamento. Ele pode desencadear distúrbios, temperamento do humor, e pode trazer ansiedade e uma série de questões. Eu tenho 3 webinars sobre NoFap. Depois você pode me pedir também que eu lhe dou o link para você assistir, que você vai entender bem melhor isso aí. MF. Tem um possível histórico de vida que possa ter me induzido ao que sinto hoje. Vou buscar seu acolhimento gratuito. Sim, MF, pode me procurar que a gente vai conversar tranquilamente. Meilon. O que se pode fazer para prevenir a depressão? A religião, fé, tem um papel importante? Tem. A depender de como você entende essa crença, como são os dogmas dessa religião, quais são os rituais que essa religião que você está executa, faz. Né? Pode ajudar muito, porque vai trabalhar também com a questão dos hormônios. É uma crença, como qualquer outra. Só que também pode atrapalhar muito. Ou seja, é uma questão de equilíbrio. Tem que saber a dosagem certa, saber se aquilo, aquela religião, tem uma adaptação, você está satisfeito com aquele grupo, se sente bem, como é a postura do líder, se é um líder democrático, flexível, se ele é tóxico, autoritário, né? Quem são essas pessoas que estão se relacionando nesse grupo, dessa religião que você está? Yoga mesmo é um tipo de ritual ou esporte, quase um esporte na verdade, que ajuda muito essa questão dos equilíbrios hormonais. Ok? Então tudo vai depender de como você se sente, como é este grupo e como é a sua crença. Como também os terapeutas, eles não induzem, não indicam religião nenhuma. Eles vão lhe escutar nos relatos sobre essa religião que você está frequentando, né, para saber se está trazendo algum benefício ou algum prejuízo psíquico para o paciente. E isso aí é trabalhado e tratado no processo da terapia. Ok, Meilon, agradecer, eu disse que foi muito boa. Quem está nos grupos aí depois, por favor, se puder, comentem no grupo que vocês estão, no grupo de NoFap, o Adriano, o pessoal que está no grupo também de depressão do link que abriu. Né? Comentem, digam o que vocês acharam da webinar antes que a gente caia aqui.
né? Se gostaram, se tiraram as dúvidas, se foi interessante, se as informações foram compatíveis, ou inclusive podem fazer as críticas, né? Infelizmente, nós tivemos um problema com o atraso, que eu tive que ligar o computador faltando 2 minutos, perdi 10. A câmera não abriu, tive um problema sério aqui, perdi a live do Facebook, estou só com o Instagram e com o Meet. Ok? E quem estiver online já sabe. Quem está no Meet aí tem meu telefone, quem está no Instagram tem meu contato. Bom, pessoal, o webinar do Meet já caiu e só estou agora no Instagram. Agradeço muito a presença de todos que estão no Instagram. Meus informes, minhas postagens estão aí. Quem desejar um contato, meu telefone também está, o 75997074562, pode me procurar. Tentem e, se desejarem, me sigam no Instagram, no Facebook, no grupo do Face, e tem também o grupo dos eventos, tá bom? E eu agradeço a todos, tenham uma boa noite e um bom final de semana.